Olá, aqui é o professor César Ferraz, seu professor de História, com a aula Independência das 13 Colônias, Independência dos Estados Unidos, ou como eles mesmos gostam de chamar, Revolução Americana. Então a gente tem que fazer um pequeno retrospecto sobre como eram as 13 colônias. As colônias do norte tinham pequenas propriedades, trabalho livre, manufaturas e mercado interno. Agora o sul era o plantation, latifúndio, monocultura, escravidão e exportação. Isso é importante para o desenrolar da independência americana. Agora, os colonos realizavam um intenso comércio internacional chamado triângulos comerciais. Os colônios vendiam matérias-primas para a Inglaterra e manufaturados para a África e Antilhas. E aí revendiam rum, armas, ferros e pegavam escravizados e açúcar, ok? Agora, essa economia forte dos colonos vai, em determinado momento da história, chamar a atenção da Inglaterra, metrópole das 13 colônias dos Estados Unidos, ok? Então, motivos da independência. A Inglaterra ela cancela a chamada negligência salutar, a não exploração da colônia, né? E começa a retomar o pacto colonial e as práticas mercantilistas dentro da colônia. A gente sabe que os Estados Unidos, durante muito tempo, não sofreu com a exploração. E aí surgem os motivos. Quais foram esses motivos? A Inglaterra ela tem a chamada Guerra dos Sete Anos. Nessa Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra é vitoriosa, né? Mas tem um grande prejuízo econômico. Afinal, a guerra exige gastos e recebeu territórios da França e da Espanha, como por exemplo a Índia, grande fornecedora de algodão para a indústria têxtil inglesa, ok? E a Inglaterra começa a Revolução Industrial. Então a Inglaterra precisava de um mercado consumidor, tá? E um mercado fornecedor de matérias-primas e viu na colônia esse alvo. E também viu nesse comércio intenso que os colonos já realizavam internamente, os triângulos comerciais, uma chance de enriquecimento, ou seja, tomar esse comércio para eles mesmos, transformar de fato os Estados Unidos numa colônia, como Portugal fazia com o Brasil, ok? Então, a Inglaterra, aos poucos, para não espantar os colonos, vai aí criando leis que vão fazer com que os Estados Unidos virem uma colônia de exploração, ok? E aí, por exemplo, e para tentar reaver os prejuízos com a guerra, né? A gente chama isso aí de recolonização dos Estados Unidos. E vai baixar uma série de leis que nós chamamos de leis intoleráveis, tá? Mas são graduais para que os colonos não sintam, mas eles percebem, porque afinal eles têm aí séculos de liberdade econômica e prosperidade e querem manter, ok? Então a gente tem a lei do açúcar. Agora os colonos só podiam comprar e negociar, né, o açúcar vindo das colônias inglesas, como a Jamaica. A lei do selo, no qual qualquer impresso, seja documento ou livros, tinha que pagar para a Inglaterra e ter um selo de autorização. Assim, os contratos comerciais ficavam cada vez mais difíceis, porque tinham que ter o selo e o pagamento para a Inglaterra.
né? As ideias de liberdade do iluminismo não podiam circular, porque era material impresso, então tinha que ter autorização da Inglaterra. A Inglaterra, óbvio, não queria a circulação dessas ideias iluministas, né? O lei do chá, os comerciantes americanos comercializavam chá livremente dentro dos Estados Unidos, buscavam chá em outras localidades, mas agora só os ingleses podiam realizar, né, o comércio do chá, ou seja, quebrou um grande comércio dos colonos. Uma outra lei era a lei da hospedagem ou aquartelamento, no qual os colonos eram obrigados a hospedar soldados ingleses e alimentá-los. Então, isso era economicamente inviável e também uma forma muito dura de opressão. Então, quando essas leis vão sendo baixadas, é óbvio que os colonos vão tentar burlar até o ponto de se negar a cumprir essas leis, ok? Então, por exemplo, a gente tem aí a famosa festa do chá de Boston, no qual patriotas americanos invadem navios ingleses e jogam carregamentos de chá no mar. E aí a Inglaterra ela vai fechar o mais importante porto das 13 colônias, que é o porto de Boston, tá? Acabando aí com uma grande prosperidade econômica, né, dos colonos americanos, a chamada Lei Intolerável de Fato. E aí a gente vê os colonos americanos se reunindo para tentar negociar com a Inglaterra, para tentar garantir a liberdade e lutar de fato pela liberdade, ok? Até a Guerra da Independência. E aí nós temos, né, o primeiro Congresso Continental Americano. Nesse primeiro Congresso Continental Americano, os colonos se reúnem, né, e publicam aí a Declaração dos Direitos dos Colonos. O que tem nessa Declaração dos Direitos dos Colonos? Igualdade de direitos com os ingleses, né? Respeito da Inglaterra em relação aos colonos, mas principalmente garantir o comércio, tá? E revogar todas aquelas leis intoleráveis, fechamento do porto, lei do açúcar, do selo, do chá, da hospedagem. Os colonos foram atendidos? Não. Então eles continuaram na luta. E aí teve o segundo Congresso Continental, quando os próprios colonos consideraram as leis intoleráveis extintas. E aí, óbvio, né, vem a guerra com a Inglaterra, tá? E a decretação da independência. Os colonos se decretam independentes em relação à Inglaterra em 4 de julho de 1776. Essa Guerra da Independência ela vai durar de 1776 a 1781, com mais um conflito em 1783, né? Embora os colonos percam inicialmente, né, a tática de guerrilha dos colonos ela supera a tática clássica de avanço de tropas inglesas, né, vencendo aí os casacos vermelhos, como eram chamados os soldados ingleses, mas principalmente por ter apoio. Apoio de quem? Da Espanha e da França. Apoio financeiro e apoio militar dos franceses e espanhóis, grandes inimigos da Inglaterra. É óbvio que eles iam apoiar os colonos, porque eles queriam ter influência com os colonos. E por fim, a gente tem a Constituição Americana, a famosa Constituição Americana, né? Uma primeira Constituição republicana do mundo,
de influência iluminista. Mas tem um detalhe aí que eu vou falar depois, embora tenha influência iluminista, ok? Aí os Estados Unidos, as 13 colônias, viram uma república federalista e presidencialista. Federalista porque os estados eles podem ter leis próprias, presidencialista, como o nosso país, né? Garante aí o direito à propriedade, porque afinal é a, a Revolução Americana, a independência das 13 colônias é uma revolução burguesa para garantir comércio, né? Direito à igualdade, direito à expressão, direito à livre associação, direito à liberdade religiosa, ao julgamento justo, habeas corpus, mas uma coisa não tem a ver com o iluminismo e os americanos se negam a realizar, que é o fim da escravidão. O comércio ele precisava continuar e ele usava da mão de obra do negro africano escravizado. Eles não participaram da independência, ok? Então essa é a nossa rápida visão sobre a independência das 13 colônias, os chamados Estados Unidos da América, ok? Aqui é o professor César, certo que essas informações, esse conhecimento vão servir aí para o seu fortalecimento intelectual e engrandecimento, ok? Aula fantástica, show de bola, um grande e forte abraço para vocês. Até mais.